foi chumbada pela Ordem dos Médicos a possibilidade da criação da medicina de urgência, uma especialidade que seria nova no quadro nacional. Está connosco nesta edição Henrique José Machado Carvalho, diretor do ICBAS. Boa tarde e obrigada por se juntar a nós. Eu gostaria de ouvir a sua posição sobre esta matéria, sobre a decisão que hoje conhecemos e que há cada vez mais defensores de que de facto seja criada esta especialidade. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que devemos começar esta conversa separando duas condições. Uma é o problema dos serviços de urgência, que neste momento é uma condição de enorme atualidade. Depois é a existência de uma especialidade em medicina de urgência. Bom, naquele que é a minha percepção, o enquadramento tem que ter uma sequência e a existência de uma especialidade com esta diferenciação técnica parece-me absolutamente necessária e fazer sentido. Se procurarmos um bocadinho ao longo da história daquilo que tem acontecido com as especialidades médicas, elas sucessivamente resultam de uma especificidade cada vez maior de diferenciação do conhecimento em determinadas áreas, que neste momento é muito difícil um médico abarcar áreas muito grandes, e porque a especificidade do conhecimento e daquilo que são os conhecimentos que são necessários para tratar os nossos doentes, sobretudo com a expectativa que foi criada relativamente às suas soluções, parece-me absolutamente impossível. O que quer dizer que deve haver um modelo que preconize também nesta área, que é uma área muito importante, de enorme diferenciação técnica, possa haver especialistas. Então, ajuda a explicar o porquê de haver quase que um fenómeno, são pouquíssimos os países, e é aí que eu estou a chamar fenómeno, incluindo Portugal, que não tem esta especialidade médica. É estranho e tudo tem um histórico, com certeza. Se nós atentarmos àquilo que foi a história dos últimos 40, 50 anos, são os médicos que na sua atividade organizada e programada que desenvolvem nos hospitais, tenham um período destinado ao atendimento de urgência. Ora bom, isto foi assim, e foi assim na medida em que as expectativas dos doentes e o tratamento das suas doenças era diferente daquilo que é o atual, não é? Neste momento, a exigência técnica do conhecimento obriga a que os médicos se possam concentrar em atividades tão diferenciadas como o trauma, como o suporte básico, o suporte avançado de vida, seja ele que for, tem que ser muito vocacionada já para um conhecimento muito específico e diferenciado. E mais, estes médicos podem funcionar como a charneira de coordenação de toda uma atividade que se estabelece em forma de sequência. Eu explico. Uma equipe de urgência é substituída, passado 24 horas, por nova equipe de urgência. E passado 24 horas, por nova equipe de urgência. O que vai acontecer é que não há um contínuo, há progressivamente a identificação e a passagem de problemas que se transferem para uma decisão seguinte. Isto faz com que haja uma grande concentração de doentes que, por falta de decisão, permaneçam demasiado tempo no serviço de urgência. Isto compromete flagrantemente aquilo que é a funcionalidade e a eficácia de um serviço de urgência. Isto para acrescentar que a procura... Sobretudo quando há a procura e a pressão, como é esta altura, tem acontecido, e sobretudo nestes meses de inverno. Compreende-se, nessa contextualização histórica e prática que acaba de fazer de um serviço de urgência, que este projeto para a criação desta especialidade tenha tido a oposição dos colégios de medicina interna, pediatria, medicina geral? De facto, era previsível que isso acontecesse, mas também recuarmos mais um pouco. Eu sou cardiologista e sou cardiologista com uma subespecialidade, que sou cardiologista de intervenção, isto é, a cardiologia era uma disciplina da medicina interna, como era a gastroenterologia, como as grandes especialidades médicas, e exatamente aquilo que tem acontecido e que aconteceu com estas atuais especialidades foi aquilo que vai ou irá acontecer com futuras especialidades. A diferenciação do conhecimento obrigou a setorizar um bocadinho a formação e a diferenciação, porque era impossível a coisa desenvolver-se de uma forma tão abrangente. E já na cardiologia, que era uma especialidade da medicina interna, a cardiologia de intervenção já é uma área muito específica também. Já há umas subespecialidades nas... E é exatamente assim que se chama. Se chama subespecialidade e pode ser ainda competências. Isto é, há a especialidade, a subespecialidade e competências. Isto
se chama especialidade de medicina de urgência, se chama subespecialidade de medicina de urgência e a que possam pertencer internistas, intensivistas, anestesistas, cardiologistas, Nós etc. podemos ir à própria especialidade de medicina geral e familiar. Sem dúvida nenhuma. Portanto, nem sempre foi especialidade. Tal e qual, nem sempre foi especialidade. Isso é um bom exemplo também, porque durante muito tempo eram os médicos que não faziam uma diferenciação específica numa especialidade, que eram os médicos de clínica geral, que agora é uma especialidade, obviamente, e uma especialidade fundamental de suporte. Aqui, a medicina de urgência é indiscutivelmente, e no século XXI, um suporte fundamental para, na minha perspectiva, a sustentação de um serviço de urgência funcional, adequado, competente. E, por isso, a articulação estabelece a montante e a jusante. Há uma oposição interna na classe profissional. É uma questão de tempo para haver também uma reviravolta na estatística que hoje verificamos daquilo que foi o resultado da votação? Sabe que a vantagem de quem já viveu alguns quilómetros neste percurso é que acredito que isto vai acontecer. Pode demorar, não sei se demora mais 5 anos, se demora mais 3 anos, se demora mais 10 anos, mas seguramente isto vai acontecer. É uma questão de tempo, é a minha perspectiva. E isso vai ser fundamental para se tratar de um outro modo os utentes nas próprias urgências hospitalares do país? Parece-me que sim. Claro que aqui há constrangimentos. A atividade da medicina de urgência é muito desgastante. É preciso ter a percepção de que viver em modelos de exigência constante, a um ritmo de solicitação muito grande, é muito desgastante. E isso é importante na revisão da distribuição e da duração da atividade das equipes. Eu não estou a falar só dos médicos, estou a falar dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares. Tudo isto se constitui. Então, na medicina de urgência, é fundamental esta articulação entre este conceito e o desenvolvimento deste conceito multidisciplinar. Mas é muito desgastante. Mas é tecnicamente muito exigente. E aquilo que pode acontecer é que, além daqueles que são, na fase inicial, os mais ativos na oferta e na proximidade com o doente, possam constituir-se como um modelo de apoio ao desenvolvimento de funcionalidades que tornem mais eficaz toda esta prestação de cuidados, que, de qualquer maneira, passa também muito pelo público, porque, como sabe, as nossas urgências estão muito sobrecarregadas por utentes que não teriam necessidade de procurar nem concentrar a exigência de uma atividade enorme, porque não são, de facto, condições de urgência. Claro que há problemas a montante e sobre eles não vamos estar agora a discutir, que são conhecidos. Nós ficamos hoje também a conhecer alguns dados que são preocupantes no que diz respeito a tempos de espera para consulta e para cirurgia, nomeadamente na especialidade que que o Henrique Carvalho conhece melhor, a cardiologia. E ouvimos também hoje, dia em que foi a apresentação mais formal da Direção-Geral da Saúde, Fernando Araújo dizer que uma das prioridades é mesmo essa correção para corrigir as listas de espera. Qual é que é o seu nível de confiança? Eu acho que tem que se ver, e isso tenho dito também nas circunstâncias, não se pode ver apenas o Serviço Nacional de Saúde, tem que se ver o Sistema Nacional de Saúde. Nós, de facto, temos profissionais muito competentes, distribuídos no Sistema Nacional de Saúde, mas de uma forma, e sobretudo concentrada no Serviço Nacional de Saúde, e ainda bem que temos um excelente Serviço Nacional de Saúde. Simplesmente não há que seguir dogmas e o que interessa é que a qualidade da prestação dos cuidados seja de acordo com as nossas capacidades. E temos capacidade instalada. Eu acho que não há justificação, para não aumentar a rentabilidade do serviço do Sistema Nacional de Saúde. Há possibilidade de aumentar a rentabilidade. Tem a ver com mecanismos de gestão e tem a ver com articulação com coordenadores que tenham essa capacidade, por um lado. Mas há também ainda, e na situação em que o Serviço Nacional de Saúde não seja capaz, com recursos que dispõe, permitir que os utentes tenham a resposta que é esperada, e isso está tudo padronizado, não é preciso estar a inventar coisa nenhuma, terão que se socorrer num modelo absolutamente claro, tranquilo, identificado e muito transparente daquilo que são recursos que estão além do Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito muito que este tem sido um modelo eficaz em muitas circunstâncias e não vejo porque é que não há de ser nesta e tenho a certeza que o Governo percebe que um dos argumentos apontados é
é claramente a questão dos valores associados, se vai pagar mais por esses serviços, o Estado vai pagar mais por essas contratualizações ao privado e ao setor social, mas depois há também uma outra questão. O Estado está a aumentar o orçamento da saúde todos os anos, 2023 não vai ser uma exceção, como se vê pelo orçamento que já foi aprovado. Eu pergunto-lhe, é possível então, na sua leitura, gastar melhor e não mais? Totalmente. Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso, sabe? Porque na minha área eu sei fazer essas contas também e sei quanto é que porque conheço os dois lados do problema e sei que se consegue, nestas circunstâncias e para estas circunstâncias, de uma forma muito transparente e, portanto, isso é uma negociação que é feita a dois e que ou se aceita ou não se aceita, mas de uma forma muito transparente, ter um aumento da eficiência e da eficácia na prestação de serviços, sobretudo e nas tecnologias muito diferenciadas da saúde, sem necessidade de um investimento grande que o Estado tem que fazer na aquisição de equipamentos pesados e entre outros, e que possa beneficiar daquilo que é apenas a utilização através de contratos que sejam claramente eficientes e eficazes e, sobretudo, nós sabemos que aqui esta atividade é a favor da saúde da população, é de todos nós, portanto, acho que é uma boa aposta, acredito muito nisso. Henrique Carvalho, muito obrigada pela sua presença no Porto Canal. Muito obrigado.